Quando pensamos em turcos, é automático pensarmos nas pessoas que moram na atual Turquia, um rico país localizado na Ásia Menor e que faz a ponte entre a Europa e a Ásia. O termo turco é derivado desse gentílico, sendo a designação dada a quem nasce nessa pátria moderna. Mas nem sempre foi assim. Esse termo turco tem uma história fascinante e complexa, que remonta a mais de 2000 anos. Originários da região central da Ásia, eles chegam no Oriente Médio em várias ondas migratórias, chegando a formar reinos e países, como a atual Turquia. E o primeiro grupo turco a formar um governo centralizado foram os Goturcos, ou Gokturks, que emergem no século VI da nossa era nas estepes da Ásia Central e nos Montes Altai. E nesse vídeo, iremos explorar as origens, a sociedade e o império que formaram, bem como o seu legado. Um estudo genético realizado em 2018 e publicado na revista Nature indicou que os restos mortais de 4 soldados de elite túrquica enterrados entre 300 e 700 da nossa era, 50% das amostras de cromossomo paterno Y pertenciam ao haplogrupo R1 da Eurásia Ocidental, enquanto os outros 50% pertenciam aos haplogrupos Q e O da Eurásia Oriental. As amostras extraídas de DNA mitocondrial, que é a linhagem materna, pertenciam principalmente aos haplogrupos C4b1, A14 e A15C da Eurásia Oriental, enquanto um dos espécimes carregava o haplogrupo H2A da Eurásia Ocidental. Os autores dessa pesquisa indicam que as populações nômades da Ásia Central podem ter sido túrquicas por uma elite minoritária do leste asiático, resultando em um aumento pequeno, mas detectável, na ancestralidade oriunda dessa região. No entanto, esses autores também descobriram que os indivíduos turcos desse período eram extremamente diversificados geneticamente, com alguns indivíduos sendo de ascendência completa da Eurásia Ocidental. Para explicar essa diversidade de ancestralidade, eles propõem que também haveriam eurasianos ocidentais se movendo para o leste nas estepes durante esse período, resultando nessa mistura. Um estudo de 2023 publicado na revista Journal of Systematics and Evolution analisou o DNA da imperatriz Ashina, que era da realeza coturca e descendente imediata dos primeiros governantes turcos, cujos restos mortais foram recuperados de um mausoléu em Chanyang, China. Os autores determinaram que a imperatriz Ashina pertencia ao haplogrupo F1D do DNA mitocondrial, oriunda do Nordeste Asiático. Aproximadamente 96 a 98% de sua ancestralidade autossômica era de origem do antigo Nordeste Asiático, enquanto cerca de 2 a 4% era de origem da Eurásia Ocidental. Descobriu-se que os Ashina, o clã turco dominante, compartilhavam afinidades genéticas com os pastores tungúzicos e mongóis da Idade do Ferro, e eram geneticamente mais próximos dos asiáticos orientais, embora tivessem relações heterogêneas com vários grupos de língua turca na Ásia Central, sugerindo a heterogeneidade genética e múltiplas fontes de origem para a população do primeiro Império Turco. O que se sabe, de forma resumida, é que por volta de 2200 antes da nossa era, os ancestrais sedentários dos povos turcos provavelmente migraram para o oeste, para a Mongólia, onde adotaram um estilo de vida pastoral adaptada com a mescla de povos iranianos. Dado que povos nômades como os Xiongnu, Huran e Xianbei compartilham ancestralidade genética e que se enquadram ou se aproximam no pool genético do Nordeste Asiático, percebe-se que as línguas proto-túrquicas e as culturas que surgiriam posteriormente provavelmente se originaram nesta região também. Como vimos, os primeiros falantes de línguas proto-túrquicas surgem nas porções centrais das estepes asiáticas, e apesar de não sabermos com certeza qual foi o Urheimat desse grupo, sabemos que fundaram vários clãs por toda a região onde hoje é a Mongólia, Sibéria e norte da China. Dos vários clãs, o que se destacou foi o já mencionado clã Ashina. Eles habitavam a região leste do atual Gansu, a China, mas são dispersados de lá em 439 da nossa era pelo governante Tu-Batal, do reino Wei do norte, que lançou uma grande campanha contra toda a região, expulsando as tribos da Confederação Xiongnu,
da qual os Ashina faziam parte. Esse clã, os Ashina, migram para o noroeste, onde ficava o Khanato Huran, uma outra confederação tribal descendente dos povos Dongu e Xianbei, se estabelecendo onde hoje é o noroeste da China, Cazaquistão, sul da Rússia e Mongólia. Esse tipo de organização chamada de Khanato ou Kaganato era comum por serem liderados por um Khan ou Kagan, um título que significa senhor e líder. E como era mais comum eles se referirem ao título Kagan, iremos fazer o mesmo nesse vídeo. Em vídeos futuros pretendo me aprofundar na história desses povos. E para não perder esse e outros vídeos, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, pois lanço vídeos como esse semanalmente. O nome Ashina vem de um termo oriundo das línguas indo-iranianas da Ásia Central que significa azul intenso ou azul celestial. E nos idiomas proto-túrquicos, a palavra kok tem o mesmo significado. Esta ideia é apoiada por alguns pesquisadores que acham plausível a ideia de que estamos lidando com uma família ou clã de origem indo-iraniana, talvez de etnias falantes de línguas tocarianas ou Saka. É interessante notar que a língua turca não faz parte dos ramos indo-europeus, denotando alguma mescla cultural e étnica entre os povos túrquicos das estepes ao norte e os Sakas, mais para o centro da Ásia, onde esses povos teriam adotado a língua e as culturas dos falantes proto-túrquicos. O termo turco ou Turuk, no entanto, que os Ashina se autodesignavam, quer dizer algo como forte ou corajoso. E para esses povos, a cor azul é identificada com a direção leste, oriental, a direção de sua pátria nativa, onde se une o termo Kok ou Gok, surgindo o nome Gokturk ou Goturco na forma latinizada, dando o sentido de turcos do Oriente ou turcos azuis. Esse nome usado pelos goturcos era aplicado apenas a eles, tanto para se referir aos canatos que formariam como para seus súditos. Os goturcos não consideravam outro grupo de língua turca, como os tribos uigures, tieri e kirguizes, como turcos. Isso fica evidente nas inscrições de Orkhon, dois grandes monumentos erguidos no século VIII do Vale de Orkhon, na Mongólia, pelo Khanato Goturco, onde essas tribos não são denominadas com o termo turco. Da mesma forma, os uigures, por exemplo, se autodenominavam uigures e usavam o nome turco exclusivamente para os goturcos, a quem retratavam como estrangeiros inimigos em suas inscrições reais, apesar de usarem a mesma forma de linguagem turcomana. A primeira menção registrada do politônimo turco foi no livro de Zhou, um registro histórico oficial da dinastia Wei na China que se refere a eles como Tujui. Na década de 540 da nossa era, esse texto menciona que os turcos chegaram à fronteira da China em busca de produtos de seda e relações comerciais. Com relação às atividades econômicas deles, não há muitos registros além desse, indicando que a rota da seda foi fundamental para o enriquecimento de seus mercados. O Kaganato Goturco manteve elementos da religião animista xamânica original, que mais tarde evoluiu para o tengriísmo, embora aceitassem receber monges budistas e praticassem uma religião sincrética. Ao contrário de seus antecessores Xiongnu, o Kaganato Goturco tinha uma política centralizada no clã Shina, que estavam subordinados a uma autoridade soberana controlada por um conselho de chefes tribais, o chamado Kurultai. Os goturcos foram o primeiro povo turco a escrever em forma rúnica, a mais antiga forma gramatical turca que se tem registro. O Kaganato também foi o primeiro estado conhecido como turco. Como vimos, o clã Shina, sendo inicialmente refugiados no Khanato de Huran, se tornam vassalos desse Khanato e passam a viver nas montanhas Altai, se destacando com trabalhos em metal para os Huran. Em 546 da nossa era, um líder goturco chamado Tumen, ou Bumin Kagan, fez um ataque preventivo contra os grupos uigures e da Confederação Tiele, que planejavam uma revolta contra seus senhores do Khanato de Huran. Por esse serviço, ele esperava ser recompensado com a princesa Huran, casando-se assim com um membro da família dominante. No entanto, o Khan Huran e o Julu Anag enviou um emissário a Bumin para repreendê-lo e humilhá-lo perante seu clã.
Bumin, logicamente desapontado, retalia essa afronta se aliando ao reino Wei Ocidental, um inimigo antigo dos Huran, e faz isso casando-se com a princesa Wei chamada Changle. Em 552, Bumin Kagan e seu irmão Istami derrotam as forças de Anag, conquista a cidade de Otukan e se autoproclama com o título Ilig Kagan, ou Senhor Supremo, estabelecendo o primeiro Kaganato Goturco. Bumin Kagan, ao se tornar soberano, estabelece a sua capital em Otukan e começa uma série de alianças e acordos diplomáticos com os antigos clãs que serviram os Horan, e os que não se sujeitam ao novo Kagan são perseguidos. Porém, em alguns meses após ascender ao poder, Bumin morre. Não fica claro como isso acontece, mas o sucessor dele é seu filho mais velho, Isik Kagan, que ainda combate os remanescentes do anterior domínio Horan, que ainda tentam se restabelecer no poder. O seu tio, Istami, comandava o ramo ocidental do clã Shina e recebe o título de Yagbu do Ocidente. Esse ramo ocidental tinha bastante autonomia, mas o Kagan Oriental era formalmente reconhecido como seu suzerano. Em 557, Istami forjou uma aliança com o Império Sassânida para derrotar e destruir os Heftalitas, antigos aliados dos Huran. Porém, no leste, Isik Kagan morre, possivelmente de alguma doença não mencionada nas crônicas, e seu irmão, Mukan Kagan, assume o comando, e unindo forças com seu tio, esmagam o combalido Império Heftalita, eliminando dessa vez esse oponente, dando ao clã Shina um controle considerável da rica Rota da Seda, onde o rio Oxus era o que delimitava a fronteira sul com os Sassânidas. Durante seu reino, Mukan elimina todos os remanescentes do Khanato Horan e firma relações diplomáticas com a dinastia Zhou, que governava o norte da atual China, inclusive enviando a sua filha para casar com um nobre que viria a se tornar o imperador Wu, sendo a já mencionada imperatriz da China. Com a região chinesa contida, agora busca meios de se firmar na parte que conquistou dos Heftalitas, a região de Sogdian. A influência cultural que os Sogdianos tiveram no governo de Mukan foi notável, sendo que a língua e a escrita sogdiana foram usadas para governar o império, e manteve os primeiros turcos fora da esfera cultural chinesa. A língua e a escrita sogdiana foram usadas para administrar o império, porque era a única língua escrita na cidade sob seu controle. Mukan reina por pouco tempo, quando morre, deixa o trono para seu irmão mais novo, chamado Taspar Kagan. Enquanto isso, a política de expansão para o oeste de Istami levou a influência dos goturcos até a Crimeia em 576 e continuariam a dominar essa área até 590 da nossa era. Alianças são feitas com o Império Bizantino em 569, onde embaixadas são estabelecidas e relações comerciais firmadas. Istami morre e seu filho Tardu se torna o segundo vice-rei do já estabelecido Kaganato Turco Ocidental. Do lado oriental do imenso império, o então Kagan Taspar eleva a influência turca para o norte da China, se casando com uma nobre da dinastia Zhou, chamada de Tianjin, e passa a influenciar a disputa entre as dinastias Zhou e Qi, que eram inimigas. Ele se diferenciou de seu pai e seu irmão mais velho, abraçando a cultura chinesa, especialmente o budismo, uma crença que adotou para si. Ele morre em 581 por alguma doença não especificada e nomeia seu sobrinho, Talopien, ao trono, mas isso não duraria muito tempo. Quando o quarto governante do Kaganato, Taspar Kagan, morreu em 581, o reino se dividiu em dois sobre a sucessão. Ele havia deixado o título de Kagan para o filho de Mukan, Apa Kagan, antes chamado de Talopien, mas os líderes reunidos num Kurultai nomearam Ishbara Kagan em seu lugar. Facções se formaram em torno de ambos os líderes e, em pouco tempo, foram jogados com sucesso um contra o outro pela dinastia chinesa Sui, que passa a manipular as cortes turcas ocidentais e orientais, conduzindo esses clãs a uma guerra civil que durou até 603 da nossa era. A Guerra Civil deixou o Império dividido em partes orientais e ocidentais. A parte oriental, ainda governada a partir de Otukan, permaneceu na órbita da dinastia Sui chinesa e manteve o nome de Goturcos,
Os líderes turcos Chibi Khan e seu sucessor Ilig Kagan atacaram os territórios chineses em seu momento mais fraco durante a transição entre as dinastias Sui para os Tang. Quando a dinastia Sui começa a declinar, Chibi Kagan começou a atacar seu território em 615 da nossa era, com 100.000 cavaleiros. Após o colapso da dinastia Sui, os Goturcos intervieram nas guerras civis chinesas que se seguiram, fornecendo apoio aos rebeldes contra a ascensão da dinastia Tang em 622 e 623. De acordo com as fontes chinesas, em 626, Ilig Kagan e sua cavalaria realizam ao todo 67 incursões ao território chinês. Em 27 de março de 630, no entanto, um exército Tang derrotou o Kaganato Turco Oriental sob o comando de Ilig Kagan na Batalha de Yanqing, fazendo que Ilig Kagan fugisse, mas é capturado e aprisionado em Chang'an, na capital dos Tang. Com a submissão das tribos turcas, os Tang conquistaram o Planalto Mongol e, a partir de então, os turcos orientais foram subjugados à China. Em 657 da nossa era, o Kaganato Ocidental também cai para os Tang. Embora os príncipes da China tenham tentado restaurar o Kaganato turco várias vezes, houve um vácuo de poder entre 630 até 682 da nossa era. Em 682, os Goturcos recuperaram sua independência dos chineses e estabeleceram o segundo Kaganato Goturco. Liderados pelo líder da China, Elterish Kagan, e seu irmão e sucessor Kapagan Kagan, se revoltaram contra os Tang e recuperaram territórios que haviam sido perdidos no primeiro Kaganato. E mesmo que não atingissem a dimensão territorial de antes, conseguiram dominar a região até 745, quando uma coalizão de tribos turcas dos Karluks, Basmil e Uigures, apoiados pela dinastia Tang, matam o último Kagan Goturco, Kulumbeg, e arrasam a sua capital, desmantelando o segundo Kaganato Goturco, estabelecendo um Kaganato Uigur na região. Como vimos, os povos turcos desde o início demonstraram ser um povo adaptável e forte, forjando nessa parte da Ásia um império que uniu o Ocidente e o Oriente, quer pelo comércio da seda, quer pelos seus arqueiros ferozes. As culturas das estepes ainda viriam a ser supremas na ascensão dos mongóis nos séculos seguintes, mas é inegável que os turcos orientais foram os primeiros senhores, ou Kagans, dessas duras estepes que se estendem por um horizonte que toca os imutáveis céus azuis do Oriente. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.